Galera, deixa eu fazer uma pergunta sincera. Quantos jogadores fazem gol em final de Champions e são vaiados? O Vinícius Júnior decidiu duas finais, entrou para a história do Real Madrid e mesmo assim ele nunca teve paz. Aí eu te pergunto, isso é exigência do madridismo ou é ingratidão pura? Porque quando o time vai mal, ele é vaiado. Quando ele resolve, o problema persiste. Então, eu acho que o debate vai muito além do futebol. E hoje a conta ela tá sempre caindo na conta todinha do Vinícius Júnior. Agora, uma outra coisa. Calma que não é notícia, é provocação. Mas imagina um cenário onde o Vini Júnior volta para o Mengão. E aí vai fazer uma dupla com o Paquetá. É, a dupla que ele fez no começo da sua carreira. Então me chamo Carlos Marinho, esse é o canal de Pai para Filho. Se você gosta de futebol, programas como esse, Linha de Passe, da ESPN, Futebol Show, outros programas, já se inscreva no canal, já deixe o seu like para a gente poder estar continuando com o nosso trabalho, crescendo dessa forma que você consegue nos ajudar. Então, sem mais demora, vamos ao React. No sé cuántas ruedas de prensa llevamos ya. 4 o 5, ¿no? Bueno, unas cuantas. Es un futbolista fantástico, un jugador excepcional, de los que quiero que tenga el balón cuantas más veces mejor en el pie, porque es muy desequilibrante. Yo, como entrenador del Real Madrid, si quiero tener opciones de ganar títulos, necesito a Vinícius. Lo necesito en el campo, no fuera de campo. Os recados estão dados, estão bem claros, né? Por parte do treinador. Tem Vinícius, é titular, é capitão do time. Preciso do Vinícius para conquistar as coisas. E o Mbappé ali como uma liderança, né? Também deixando bem claro ali a forma que tem que proteger, que o elenco tem que fazer e como até o torcedor pode ser improdutivo fazendo esse tipo de coisa, né? Acho que o torcedor também tem direito de vaiar, mas no final, né? A gente sempre foi contra essa história de vaiar enquanto o jogador está em campo, né? Ou no aquecimento. Eu discordo um ponto dele aí. O torcedor tem direito de vaiar durante o jogo, antes do jogo e depois do jogo. Direito. Agora, se isso é bom ou não para o time, aí já é outros 500. O ideal é vaiar só depois do jogo. O ideal. Mas direito, o torcedor que paga o ingresso, ele pode vaiar quando quiser. É bom para o time? Vai ser bom, saudável para o time vaiar durante o jogo? Eu acho que não. Eu quando vou para o Maracanã, se eu tiver que vaiar, só vou vaiar depois do jogo. Mais direito o torcedor tem. Tá pagando ingresso? Isso é contraproducente. Isso é o fim do mundo. Você é favorável a isso? Você acha legal o cara pegar a bola e você vai ao seu próprio jogador? Bom, primeiro, boa noite a você, William. Boa noite. Boa noite, Jean. Boa noite, Pedro. Boa noite aos fãs das Fãs do Esporte. Eu concordo que é contraproducente. Totalmente. Para a grande maioria dos jogadores. Claro. Mas o torcedor tem direito de vaiar. Ele faz o que ele quiser. O que eu falei, não, peraí, eu concordo. O torcedor tem o direito de vaiar, no final. Eu não vaio o jogador, é contraproducente. A gente mesmo aqui estava falando, claro, são proporções diferentes, né? Mas a gente cansou de falar aqui do torcedor do Flamengo vaiando o Hugo no aquecimento. Proporções diferentes, para ser bem claro, Vini Júnior e Hugo. E o Vini Júnior é um cara com casca grossa e tal, etc. Mas, gente, você vaiar o seu próprio jogador enquanto ele está em campo, ele pega na bola. Você viu ali? Ele pega na bola, vaia. Gente, você tem a torcida adversária, que nem está ali no campo, mas a torcida adversária para fazer isso. Quando o jogador é o tipo negligente, que anda em campo... Fora que é uma ingratidão danada. Eu entendo. Mas aí já vou abrir o assunto com todo respeito. Quando ele anda em campo. Não é o caso do Vini. Isso, para mim, diz mais sobre o madridismo do que sobre o Vini Júnior. É só você olhar a história do Real Madrid, é só você olhar o perfil de exigência do torcedor do Real Madrid e você entende o que está acontecendo, para não entrar em outros detalhes que a gente vai falar aqui durante o programa, que talvez juntos expliquem as vaias ao Vinícius Júnior, porque jogar mal com o Vini vem jogando há algum tempo. A temporada não é boa. Mas isso faz parte do futebol. Exatamente. O que o atleta não pode repito, é ser negligente, é não se esforçar, isso ele não é. É não tentar cumprir as ordens do técnico, é não querer ganhar os jogos. Eu acho que o Vini Júnior não se encaixa em nada disso. Em nada disso. Então, para mim, essas vaias... e não estou protegendo o Vini Júnior, mas sim, pegando um cara que tem gols em 2 finais de UEFA Champions League e está na história do Real Madrid, tão jovem, para mim isso diz muito a respeito do madridismo,
muito mais do que sobre qualquer coisa do Vini Júnior, mas depois eu explico isso ao longo do linha. Então, isso aí, ô Pedro, é ingratidão ou dá para entender um pouquinho mediante as últimas coisas? A gente sabe como é que a relação com o Xavi não foi das melhores, tem alguns episódios envolvendo o Vinícius Júnior, até com relação ao Gonzalo e tal. Tem alguma justificativa para isso? Algo que você entende o porquê disso, desse momento? Claro, a fase não é boa, a temporada não é legal. Algo justifica ou é uma tremenda ingratidão do torcedor do Real Madrid? William, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, abraço a você, Vitor, Jean, fã do esporte aqui com a gente de novo. Eu acho que tem muita explicação, né? Eu acho que a gente não precisa ir muito longe para entender o que é o Vinícius Júnior em Madrid. Acho que o Vini nunca teve paz em Madrid. O Vinícius nunca teve paz. Ora, ele era... Especificamente em Madrid, vou tentar explicar o porquê do Madrid. Na Espanha, eu acho que é algo que salta aos olhos, seja até meio óbvio de falar. Mas ele nunca teve paz em Madrid porque quando ele chega, ele é o cara que é questionado. Ele é o cara que tentam buscar defeitos. É o cara que tentam entender por que custou tão caro. É o cara que o treinador, de momento, não lhe dá oportunidade. O primeiro noticiário é vai para o time B, vai para fora, não finaliza bem, tem que fazer treino específico. Mas como assim? Não está pronto, se pagou tão caro. Então, nunca foi exatamente uma unanimidade. Depois, quando ele começa a se desenvolver, ele tem que passar por debate sobre titularidade. Depois, quando ele encontra seu ápice técnico no Real Madrid, não necessariamente na seleção, mas no Real Madrid, e o debate em torno dele é sobre ser bola de ouro, melhor do mundo ou não, ele tem que lidar com as situações fora de campo muito, muito graves, muito delicadas, de racismo, e sempre foi mais pesado, cusparada, tentativa de desestabilizar, federação local jogando contra, adversário provocando além da conta. Depois é um Vini que não se permite estar, como o Vitor falou, que é algo absolutamente normal, numa temporada não tão boa. Porque não é que o time está jogando bem, ele está jogando mal e as pessoas estão insistindo nele no time. Não, o time não está bem como um todo. Assim como o Vini, o Bellingham também é muito vaiado. Também foi. Comentava, o Valverde chegou a ser vaiado em algum momento. Então, assim, nunca foi fácil para o Vini. Então, talvez isso tudo, o Vini nunca teve... Eu acho que o Vini tem muito mais uma sensação de falsa unanimidade aqui, pra gente, quando a gente fica naquela de protagonismo, melhor do mundo, último brasileiro melhor do mundo, o que ele pode entregar a sensação, do que exatamente experimentar essa sensação de unanimidade no real. Então ele não tem talvez essa capa de uma unanimidade. Talvez, sim, pela cor da sua pele, talvez, infelizmente, talvez por não ser um madridista, talvez por não ser um espanhol, talvez por não ser como eles queiram, e ele tem que encarar sempre isso desde sempre, né? No Madrid, e aí a tolerância fica menor, mas nunca houve um momento de paz para o Vini. Então, um mínimo desequilíbrio, a mínima instabilidade técnica dentro de campo vira isso aí. Então, pessoal, eu concordo muito com o que o Pedro Ivo está falando. Não é só por ser o Vini Júnior o melhor jogador lá. Parece que tem alguma coisa ali com o Vinícius Júnior que ele atrai alguma coisa... dos espanhóis, ele atrai, sei lá, tem uma certa rejeição, essa é a palavra que eu queria usar, uma rejeição pelo Vini Júnior desde o princípio dos espanhóis, e aí acaba que com o Real Madrid, como ele joga no Real Madrid, então a torcida sempre foi mais paciente com ele, sempre o apoiou, porém agora que ele não está jogando nada, então essa coisa que acaba gerando, não sei se é comportamental, essa rejeição dos espanhóis pelo Vinícius Júnior, além dele ser negro, mas lá tem vários negros, tem racismo lá, um racismo muito forte, mas tem outros negros que não sofrem o preconceito que o Vinícius Júnior. Então tem alguma coisa que faz os espanhóis ter essa reação, essa rejeição pelo Vinícius Júnior. Inclusive agora até a torcida do Real Madrid está muito forte, são vaias muito intensas, são cobranças muito fortes que eles têm feito ao Vinícius Júnior, e para mim não é só sobre jogar, sobre o jogo dele, porque o time todo está mal, o Mbappé está mal, por que eles não vaiam na intensidade o Mbappé, o Bellingham, por quê? Então fica a questão aí, que para mim vai muito além de somente futebol. Eu concordo muito com o que o Pedro Ivo falou. Então vamos voltar aqui ao vídeo. Acho que é algo maior, não é algo só para o Vini, fica mais explícito ali, o próprio Hoffman traz esse relato, porque está lá, acompanha o dia a dia, os jogos no estádio, de que sim,
A vaia para o Vini é maior, para o Bellingham também existe, mas acho que é por isso. O Vini nunca experimentou uma sensação de unanimidade em Madrid. Então está sempre mais pesado para ele. E aí talvez isso tudo vai ajudar a explicar agora o que está acontecendo e vai ajudar a gente a desenhar quando ele sair do Real Madrid, que é algo que me parece estar muito próximo de acontecer. Talvez na próxima janela de verão da Europa, no meio do ano. E aí é por isso, há uma insatisfação. E aí quem sou eu para falar que o Vini se irrita, que o Vini discute, que o Vini bate, que o Vini está incomodado no túnel, sabe? Sempre foi muito pesado para ele lidar com isso tudo. Então talvez explique essa sensação de nunca ser uma unanimidade, se reflete e explica, como o Vini falou, muito mais do que é o madridismo e também muito do que o Vini tem que encarar sempre. Eu acho que hoje é um retrato disso tudo. Agora também passional. É um gol no mata-mata de uma Champions, é um gol num clássico, é uma sequência de 3, 4 jogos resolvendo. Ele tem muita qualidade para isso e a coisa também muda um pouco de figura porque o torcedor, infelizmente, é assim, tem um pouco de razoabilidade nessas manifestações. O Jean, você acha que uma saída do Real Madrid é uma derrota para o Vinícius Júnior ou é um caminho natural e até o melhor para ele? O que você acha? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Então, a saída do Vini Júnior, para mim, para ele continuar jogando bom futebol, ele teria que sair não do Real Madrid, mas da Espanha, cara. Ele já lutou muito, já batalhou muito lá com relação a esse problema do racismo. Eu acho que ele podia ir para a Premier League. Na verdade, eu acho que ele podia vir para o Flamengo, né? Mas falando sério, ele podia ir para a Premier League. Com certeza, num time grande lá, ele iria brilhar e ia respirar uma novidade, né? Mas então, eu não lembro quando o Vinícius Júnior, o contrato dele acaba, mas eu sei que ele tava para renovar, mas aí com o Xabi Alonso ele não estava indo bem e parece que não estava se entendendo muito bem com ele. E o Xabi Alonso até sai muito por conta dele, é o que se fala por aí, e aí acaba que ele não renova. E agora, com esses problemas todos, o Vinícius Júnior já falou que ele não vai ficar onde ele não se sente bem. Ele não quer ficar onde ele não se sente bem. Então, Vini Júnior, aonde você vai se sentir melhor é aqui no Mengão. Então, vem para o Flamengo. Seja feliz aqui no Flamengo. É óbvio que a multa dele agora é totalmente praticável. O Flamengo vai pagar 40 milhões de euros no Paquetá. Parece que fez uma oferta de 30 mais meta, 35 milhões de euros. O West Ham já recusou, mas pelo Vini Júnior, eu não sei quanto é a multa, eu não sei quando o contrato dele expira, né? Mas eu acho que ele estava para renovar, dessa vez ele não vai renovar. Ele estava tentando renovar, mas ele não vai. Então, se ele tivesse para acabar o contrato, quando tiver para acabar o contrato, nenhum clube grande da Europa ainda o contratou, então vai caber ao Flamengo de estar fazendo essa contratação, né? Porque aí não vai pagar nenhuma multa, né? Então, teria que esperar esse contrato acabar para o Flamengo, sim, fazer uma proposta para ele, mesmo assim salário exorbitante, muito alto, mas se a vontade dele fosse igual a do Paquetá de voltar, quem sabe isso daí quando o seu contrato tiver para acabar 6 meses, não assina um pré-contrato com o Flamengo. Não custa nada sonhar, né? Então, o sonho existe, não existe nenhuma notícia do Vini Júnior no Flamengo, eu só estou especulando, é só especulação. Então vamos voltar aqui ao vídeo. Então, primeiro assim, acho que a gente precisa entender o porquê disso. E é difícil entender o porquê disso. Eu acho que assim, o torcedor se manifestar contra o time, insatisfeito com o time nesse momento, eu acho completamente normal com tudo que aconteceu, com a saída do Xabi Alonso, que bem ou mal é uma figura querida da torcida e tudo mais. E aí vamos tentar entender por que tanto contra o Vini e só contra o Vini. Porque nesse nível, nessa intensidade, nesse grau, foi só contra o Vinícius Júnior. O Bellingham foi vaiado também, mas estava ali no segundo lugar. Nada se compara e a gente viu, porque a bola ia passando de pé em pé, e a gente viu o que acontecia quando o Vini pegava na bola. Então, pessoal, eu não deixei o vídeo todo. Se você quiser ver essas vaias, logo no comecinho do vídeo, nos primeiros 4 minutos, você pode ver essa vaia, porque eu não pego o vídeo todo, até para as pessoas poderem assistir no canal original. Então, eu peguei 10 minutos, então acho que são quase 40 minutos falando de Vini Júnior, e eu peguei apenas 10 minutos. Então, se você quer ver essas vaias que ele tomou, no começo do vídeo tem.
E aí eu acho que assim, até inclusive conversei com o Gustavo também à tarde para entender um pouco ali da visão dele e da visão dos espanhóis de maneira geral, e acho que assim, tem uma série de questões aí. Tem vários motivos. Não adianta a gente querer apontar um motivo e dizer, é por causa disso. Então, acho que assim, são vários motivos e são motivos todos eles recentes. Então, a saída do Xabi Alonso, ele é visto como um dos principais responsáveis pela saída do Xabi Alonso, mas até aí eu me pergunto, e a cena que a gente viu do Mbappé? Mbappé fazendo aquele absurdo que ele fez, né? Contrariando a decisão do técnico, chamando o time para desobedecer o que o técnico queria fazer, que era aplaudir o time do Barcelona, fazer o passilho, que é uma tradição no futebol espanhol. O que o Mbappé fez foi um absurdo ali. Deu uma belíssima entrevista defendendo o Vini, mas ali foi um absurdo e não foi vaiado do jeito que foi. Ok, o Vinícius não vive um bom momento, não está jogando bem. É um segundo motivo, porque se ele tivesse comendo a bola e acabando com os jogos, certamente a questão ia ser diferente, né? Provavelmente o torcedor ia ficar com o pé atrás. Tem a questão da renovação do contrato. E acho que aí a gente entra daqui a pouquinho nisso que você está perguntando. Ele estava se recusando, ou não vou dizer se recusando, mas parecia muito distante a renovação do contrato no momento que o Xabi Alonso era o treinador. De fato, isso o Gustavo Hoffmann escreveu, né, que a saída do Xabi Alonso, de alguma maneira, melhora, ainda que não esteja longe da gente garantir que ele vai renovar, até porque depois de tudo isso eu não sei se ele vai renovar, mas era uma outra questão. Essa coisa de dizer não, de demorar, da negociação, etc. e tal. E, por fim, não dá para negar, eu sei que tem gente que fica irritada quando a gente fala disso, mas existe o componente racial que o Pedro citou. Existe. E não é só o componente racial da cor da pele, é o componente racial da briga que ele comprou. Aquilo incomodou muita gente na Espanha. Ele falar da maneira como falou sobre algo que é muito claro na cultura espanhola, e a gente viu na cultura espanhola, obviamente eu não estou generalizando, mas a gente viu como determinados veículos de imprensa se comportaram diante da postura do Vini. Então, aquilo ali incomodou muita gente. E aí eu acho que quando você tem tanta gente vaiando com tanta intensidade como a gente viu ele ser vaiado nesse jogo, tá ali, tem o cara que está irritado por isso, o cara que está irritado por aquilo, cada um por um desses motivos. Acho até que a característica do Vini de provocador, porque ele é provocador, ele é chato dentro de campo e tudo mais, mas isso em geral só incomoda o adversário, não incomoda o torcedor do seu time. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria saber se vocês sabem quando que o contrato do Vini Júnior expira. Deixa aí o seu comentário aí. Também queria saber a opinião de vocês sobre se vocês acham que é racismo ou se é realmente o Vini Júnior não joga nada, não tá jogando nada e aí cabe as vaias, mesmo que exagerada, eu acho que não cabe. Vou trazer um paralelo aqui do Gabigol. O Gabigol ficou uns 2 anos sem jogar nada no Flamengo. Antes dele sair, ele jogou um jogo contra o Atlético Mineiro, fez até o gol no Maracanã, fez uma boa partida, 1 ou 2 gols no Maracanã, fez uma bela partida, e aí o Flamengo sagrou-se campeão da Copa do Brasil, mas o restante de 2 anos, 23 e 24, o Gabi não jogou nada, o Gabigol não jogou nada. Mas a torcida não vaiava assim, porque o cara tem um status no Flamengo muito alto. Então, se houve pequenas vaias para o Gabigol, talvez era por atitude que ele tomava, de vestir a camisa do Corinthians, coisas fora de campo, que aí pesava. Agora, Vinícius Júnior não tem uma atitude assim que você diga que ele rebaixa o Real Madrid, ele não gosta do Real Madrid, não tem nenhuma polêmica desse tipo. A polêmica que ele tem é com relação à questão racial. Então, por que dessas vaias? Para um cara que deu Champions para o Real Madrid, jogou muita bola e ainda pode jogar, então tá para renovar e você começa a vaiar um jogador desse. Cara, para mim aí tem muita questão racial, uma rejeição assim que eu não consigo explicar ao Vinícius Júnior, 2 espanhol e agora também da torcida do Real Madrid. Muito complicado. Eu queria saber sobre isso, para você deixar o seu comentário, o que você acha disso tudo? Se realmente é racismo, se não é. Não deixe de comentar, não. E agora também eu peço o seu like, que você se inscreva no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal. Valeu!